Olá, galerinha! Eu sou a professora Carmen Amaral e estou hoje aqui para te convidar para fazer comigo um passeio virtual pelo Rio Capibaribe. O papo científico de hoje: educação ambiental, um novo olhar para o Rio Capibaribe. Vem comigo! O Rio Capibaribe nasce na divisa dos municípios de Jataúba e Poção, recebendo resíduos industriais e domésticos. Apresenta a direção inicial sudeste-nordeste até as proximidades de Santa Cruz do Capibaribe. É aí que seu curso toma a direção oeste-leste, percorrendo uma extensão total de cerca de 280 quilômetros até a sua foz, na cidade de Recife. Em vários trechos, serve como divisa entre municípios pernambucanos, como entre Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus. O Rio Capibaribe apresenta regime fluvial intermitente nos seus altos e médios cursos, tornando-se perene somente a partir do município de Limoeiro, no seu baixo curso. O Rio Capibaribe é um símbolo muito importante para a nossa cidade, como nome de origem tupi, que significa Rio das Capivaras, devido ao aparecimento desses animais em alguns trechos dos rios. O Rio Capibaribe flui por mais de 10 bairros da nossa cidade e é possível atravessá-lo de barco, barquinhos que transportam passageiros. Essa travessia pode ser feita diariamente. A travessia pelo Rio Capibaribe também pode ser uma opção de lazer. Bom, o rio é tudo isso, é vida, é ocupação, é transporte, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o transporte pelo Rio Capibaribe. Com a população se distribuindo também na zona norte da cidade, o rio servia de conexão entre uma casa e outra. Existem registros de mapas da época em que os pequenos riachos serviam de ligação entre as propriedades rurais. Hoje existem 2 pontos de travessia no Rio Capibaribe, realizada por barqueiros. Uma travessia liga o bairro da Torre à outra margem no bairro da Jaqueira, e a outra travessia vai do Poço da Panela ao bairro da Iputinga. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o medo que a população criou do rio por causa das enchentes. O primeiro registro de uma enchente no Capibaribe data do ano de 1963, pouco tempo depois da invasão holandesa, causando à população a perda de muitas casas, estabelecidas às margens do rio Capibaribe. A grande urbanização descontrolada, inclusive onde o rio devia correr, causaram constantes alagamentos e a população, que mantinha antes uma boa relação com o rio para se banhar, se locomover, se alimentar, passou a se afastar do rio. Apesar das grandes enchentes terem cessado, é comum ainda observar alagamentos pela cidade. Eu queria deixar um recado para você, aluno. As enchentes não são fenômenos naturais. É o resultado da ação de destruição dos meios naturais, infelizmente causados pela ação humana. As casas que no passado tinham uma vista voltada para o rio, como vocês podem ver aí na telinha, começavam a ter a vista para a rua e não mais para o rio. A ocupação da cidade foi mudando, as calçadas passaram a ser elevadas com medo da água e com medo que a enchente levasse seus pertences. O rio Capibaribe, com toda a sua beleza, inspirou grandes poetas, como o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. A beleza do rio encantou poetas. O Rio Capibaribe sempre esteve presente nas obras do saudoso poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, demonstrando a estreita relação entre o rio e o poeta. Sua filha Inês Cabral conta que seu pai morava no bairro da Jaqueira e passava as tardes observando o movimento das águas. Recitarei agora um trecho do poema O Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto. A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio, ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio de um aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, do lodo e ferrugem, sabia da lama como de uma mucosa, devia saber dos povos. Sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes.
ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes, jamais se abre em peixes. Viva a João Cabral de Melo Neto! Nesse passeio virtual, conhecemos um pouco da história do Rio Capibaribe e do encanto que ele causou em poetas como João Cabral de Melo Neto. Mas precisamos relatar também o descaso e a poluição. Redes de esgoto e de drenagem despejam seus dejetos no Capibaribe, lembrando ainda do lixo que acaba gerando um afastamento ainda maior da população. A situação do nosso rio Capibaribe não é nada boa. Muito lixo ainda é despejado em seu leito, inviabilizando a fluidez da água e levando todo o ambiente urbano a risco de doenças. Com a chegada das chuvas, o rio Capibaribe fica repleto de baronesas, que são plantas comuns em ambientes de Pantanal e consideradas exóticas nesta região, pois está fora da área de sua distribuição natural. Seu verde na água forma uma linda paisagem, mas não se engane, é um grande indicador de poluição. Esta espécie se alimenta de matéria orgânica de esgoto. A presença de baronesa não faz bem ao ecossistema. A presença delas diminui o oxigênio no ambiente e acaba causando a morte de peixes e outras plantas, causando um grave desequilíbrio ao ecossistema. O rio é indispensável para a nossa vida, fornece água e sustento, serve de transporte, é uma bênção para a população. Vamos olhar para o rio Capibaribe com esperança e criar ações que possam mudar essa triste realidade. Eu convido agora a Eduarda Carvalho, do projeto A Ver o Rio Capibaribe, para falar um pouquinho para vocês sobre esse importante projeto. Se liga aí no vídeo! Olá, pessoal! Meu nome é Duda Carvalho, sou cofundadora do projeto A Ver o Rio. E esse projeto tem o objetivo de reconectar as pessoas com as águas da sua cidade. Como eu estou em Recife, eu vou falar para vocês do A Ver o Rio Capibaribe, um dos rios que corta a nossa cidade, também conhecido como Rio das Capivaras. Sim, aparecem muitas. Bom, eu queria falar para vocês principalmente de 3 fases do rio Capibaribe. 3 fatos muito importantes para a história dele, que até hoje percorrem o nosso imaginário. O primeiro deles é que ele foi muito importante para a história, né, para a ocupação da cidade do Recife, para que as pessoas morassem perto dele e também para o transporte. Então, logo que os portugueses chegaram aqui, eles foram adentrando o estado por meio do rio, por meio de barcos, e ocupando as margens desse rio. E posteriormente, quando os recifenses começaram a morar aqui, né, eles se locomoviam de uma casa para outra de canoa. Sim, podia acontecer. E eu fico triste de pensar que hoje em dia a gente não anda mais de barco. É muito difícil se locomover de barco em Recife. Mas tem alguns pontos. Tem até um barqueiro que eu conheço, chamado Seu Anísio. Ele é super legal e faz travessia no bairro da Jaqueira, aqui na cidade. O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é sobre as enchentes. Sim, o rio Capibaribe passou por muitas enchentes. Na verdade, Recife, a cidade do Recife, passou por algumas enchentes. Isso fez com que as pessoas ficassem com medo das águas e aí se afastassem mais ainda do rio. As casas que antes eram viradas para o rio, que tinham uma vista bonita, começaram a virar para o outro lado. Isso gerou ainda mais um afastamento. E o terceiro ponto é a poluição. Sim, a poluição está aí no rio Capibaribe. As pessoas jogam muito lixo nas ruas. Esse lixo, quando chove, ele escorre e cai no rio. Porque toda a água vai dar no rio, que depois vai dar no mar. E além disso, a gente tem um problema também de contribuições irregulares de esgoto. O que é isso? É quando a gente vai no banheiro, faz xixi, cocô, a água que sai também quando a gente lava a mão na pia. Todas essas águas, elas têm que ir para algum lugar. Já pensou que na sua casa, se ficasse tudinho na sua casa, não dava, né? Então, ela vai para uma rede de várias tubulações subterrâneas e deve ser tratada depois para poder ser jogada no rio. Só que muitas vezes acontece de ela não ser recolhida, dessa água do esgoto não ser recolhida, ou ser recolhida e de forma errada e de confusão vai parar nos rios. Bom, o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode
Primeiro, olhar com um olhar positivo para o rio. Lembrar desse primeiro ponto que eu falei para vocês, da história, da ocupação da cidade, o quanto o rio Capibaribe foi importante. E ele ainda é. Muitas pessoas dependem do rio para sobreviver. Então, se a gente lembrar de todo mundo que depende dele, com certeza a gente vai ser muito feliz em preservar, em ajudar. Então, como manter o rio limpo? Primeiro, olhe para ele como rio, não olhe para ele como esgoto. Olhe para ele como ser de vida e que muitas pessoas dependem dele. Bom, eu acho que a gente não tem que dizer eu quero nadar no Capibaribe. Eu acho que a gente tem que dizer eu vou nadar no Capibaribe. Porque a partir do momento que a gente diz isso, a gente começa a fazer alguma coisa. E é isso que eu quero que vocês façam. Aprendam, olhem para ele, olhem para o rio da sua cidade. E lembre que ele tem vida, que ele tem peixe, tem pescador que depende dele. Não jogue lixo. Convença outras pessoas a amar o rio. Ame seu rio. A gente tem rios internos também. A gente é cheio d'água. Pois é. Esse era o meu recado. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da Eduarda Carvalho e tenham compreendido os problemas que o rio Capibaribe enfrenta em relação à poluição. Vamos preservar, vamos amar o nosso rio Capibaribe. O rio Capibaribe é um dos nossos maiores patrimônios naturais. Precisamos estreitar a nossa relação com o rio. Que possamos então ter a esperança que você vê aí no sorriso dessa criança de voltar a nos banhar em suas águas. Dia 24 de novembro comemora-se o Dia do Rio. Vamos nos unir, você aluno, você professor, e preparar projetos para comemorar esta data tão significativa. Vou contar a historinha do Capibaribe. O rio está triste, eu sei por que é. Tudo está tão feio, parecendo um lixão. Até um lixozinho causa poluição. O rio é pra navegar, ele tem afluentes, traz a vida pra gente, traz a vida pra gente. O rio é pra navegar, ele tem afluentes, traz a vida pra gente, traz a vida pra gente. O rio está de mágoa, não entende por que tem tanto lixo na água e peixe não tem. O rio está de mágoa, não entende por que tem tanto lixo na água e peixe não tem. Tanto lixo na água e peixe não tem. O rio é pra navegar, ele tem afluentes. Eu conto com vocês. Viva o rio Capibaribe! Até a próxima aula!